E nessa noite, eu quero trazer a sua atenção para um texto clássico do Novo Testamento. A conversão de Lídia, a vendedora de púrpura. Nós estamos dando continuidade à nossa série em Atos. E o meu tema para essa noite é o seguinte: é Deus quem convence os corações. Sempre. É Deus quem convence os corações. Sempre. E nós vamos ler Atos 16, do 11 ao 15. Atos 16, do 11 ao 15, que nos diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Vamos orar. Senhor amado, Senhor bendito, que pelo Teu Espírito Santo, os olhos dos Teus filhos sejam abertos para enxergarem o que o Senhor quer que eles enxerguem por meio desta palavra. Os ouvidos espirituais também sejam limpos, para que eles possam compreender-te quanto à Tua vontade, quanto ao Teu propósito para as suas vidas. Precisamos Te ouvir, Senhor, e nós sabemos que a Tua palavra só pode ser compreendida mediante a atuação sobrenatural do Teu Espírito em nós. Estamos entregues à Tua disposição para que o Senhor haja, opere e faça o que é do Teu agrado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Dou graças a Deus, louvo ao Senhor, porque tive um dos melhores mestres na área de pregação, na área de homilética do mundo, Dr. Jerry Stanley Key, autor do clássico O Preparo e a Pregação do Sermão. Um bom livro, se você quer aprender a ser um pregador. Se há uma disciplina cujo aprendizado retenho comigo até hoje e a coloco em prática ao longo destes quase 25 anos de ministério, é a ciência da pregação. É o que mais gosto, é o que mais amo fazer na minha atividade pastoral. Entretanto, de todo o ensino recebido, lembro-me de uma parte que sempre me causou desconforto: a arte do apelo. Sim, tínhamos uma aula dedicada a como se fazer apelos evangelísticos após a pregação. Nosso mestre dizia em tom de ironia, mas falando na verdade bem sério: você até pode não ter pregado uma boa mensagem, mas o seu apelo precisa ser impecável, porque ele pode salvar um mau sermão. Graças a esse pensamento, já ouvi mensagens maravilhosas, arrebatadoras, vindas diretamente do trono de Deus, mas que ao final perdiam toda a sua eficácia para a igreja, pelo simples fato de que ninguém tomara uma decisão pública após o apelo feito. Por outro lado, já ouvi mensagens tenebrosas, sem pé nem cabeça, mas que por pura manipulação emocional do pregador faziam jorrar pessoas à frente, supostamente aceitando Jesus. E a igreja dizia: que pregador abençoado! Vocês viram quantas pessoas se renderam a Jesus hoje? Conceitos precisam ser revistos. Quem gera o convencimento para a salvação?
É a eloquência do pregador? Alguma técnica especial de apelo? Ou a própria mensagem iluminada pelo Espírito Santo de Deus ao nosso entendimento? Vamos voltar ao nosso texto. Como vimos na última semana, Paulo queria apenas regressar para os lugares onde ele havia passado em sua primeira viagem missionária. Paulo queria rever os irmãos que ele havia ganhado para Jesus, fortalecê-los na sua fé, juntamente com as igrejas das quais eles faziam parte. Mas Deus impediu Paulo de retornar a esses lugares. E por meio de uma visão espiritual de um homem que dizia: passe a Macedônia e ajude-nos, Paulo chegou a Filipos, uma cidade com quase 400 anos já naquela época, e uma das maiores da região da Macedônia. Vamos novamente ver o mapa da sua viagem missionária? Você pode se lembrar comigo, ele sai aqui de Antioquia, e ele caminha costeando toda a região asiática até chegar ali em Filipos, bem no alto da nossa gravura, da nossa imagem. Paulo estava acompanhado por Silas, Timóteo e Lucas, o escritor de Atos. E a primeira coisa que Paulo faz, como sempre ele operava desse jeito, é procurar um ponto de contato para iniciar sua evangelização. Geralmente Paulo visitava uma sinagoga, um local de reunião de judeus que já conheciam a palavra de Deus, para mostrar-lhes como Jesus era o cumprimento das profecias bíblicas. Mas em Filipos não havia uma sinagoga. Era uma cidade completamente gentílica. Entretanto, Paulo soube que havia um lugar onde mulheres convertidas ao judaísmo se reuniam para orar. Como explicar o fato de que tínhamos mulheres convertidas ao judaísmo em Filipos e não homens? É simples. O judaísmo era mais fácil de ser aceito pelas mulheres do que pelos homens, pois às mulheres era exigido apenas o batismo e uma oferta. Mas aos homens era exigido o doloroso ritual da circuncisão, e por isso muitos se afastavam da crença no judaísmo. Paulo vai então para a beira do rio, e ele começa a conversar com as mulheres, criando um contexto para a evangelização, uma espécie de pano de fundo para lhes falar de Cristo. E me chama a atenção para uma expressão, olha aí, Atos 16, versículo 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos, e olha o que está grifado, e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Aqui quero destacar uma lição, que é a primeira lição dessa noite. Se ligue: evangelizar é, sobretudo, um ato dialogal. Evangelizar é, sobretudo, um ato dialogal. Você fala de Jesus naturalmente, como quem fala de futebol, como quem conversa sobre o último filme que assistiu, como quem discute as novidades que estão em evidência. Claro, quando Paulo estava lá conversando com aquelas mulheres, ele estava em espírito de oração, ele estava travando uma guerra espiritual para que aquelas mulheres entendessem a palavra do Evangelho. Mas ele estava ali como um ser humano normal, comum, contextualizado, para atingir em cheio o coração das pessoas a quem ele se dirigia. Escute, Paulo não embargou a sua voz, não fez falsete na forma de falar, não conversou mais grosso, não impostou a sua oratória como se estivesse num templo público, não impôs Jesus goela abaixo dos seus ouvintes através da altura da sua fala. Não, nada disso ocorreu.
Paulo simplesmente discorreu sobre o Evangelho como quem dialogava com amigos, como quem travava uma conversa corriqueira, usual e comum. Olha o que Pedro fala a respeito. 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Olha essa parte. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Evangelizar não é brigar, não é impor a sua verdade, não é discutir de forma agressiva com aqueles que você pensa serem cabeças duras, que ainda não alcançaram a compreensão que você já tem. Evangelizar é simplesmente discorrer, conversar, dialogar sobre Jesus, falando em amor, porque evangelho são boas novas, e isto nos sugere o amor na comunicação. E conversando com aquelas mulheres, olha o que ocorreu, vamos lá, Atos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E observa essa parte grifada também. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. E aqui temos uma segunda verdade nessa noite. É a seguinte: é Deus, pelo seu Espírito Santo, quem convence as pessoas do seu pecado. É Deus, pelo seu Espírito Santo, quem convence as pessoas do seu pecado. O que foi que Jesus falou? Está lá em João 16, 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, Jesus está falando aqui do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não há dúvidas, é o Espírito Santo quem convence as pessoas do seu pecado quando elas ouvem a palavra de Deus. Paulo vai falar também sobre isso, Tito capítulo 3, versos 4 ao 6. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, observe, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tremendo isso! O Espírito Santo está sempre associado à obra de salvação, porque é Ele quem ilumina o nosso entendimento espiritual, é Ele que nos desvenda das trevas do pecado e nos dá acesso ao conhecimento verdadeiro da palavra, conhecimento salvífico, conhecimento redentor, conhecimento regenerador. Vamos a mais um texto que confirma isso? Efésios 1, 17 e 18. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração, que expressão bonita, né? Olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Efésios 1, 17 e 18. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. O melhor pregador, a melhor mensagem, sem o poder do Espírito Santo não vai produzir mudança alguma no coração do pecador. Sabe por quê? Porque o ser humano, em seu estado natural, está cego pelo diabo, cego pelo pecado,
e ele não pode compreender na inteireza as verdades de Deus, a não ser que este mesmo Deus o desperte do sono espiritual em que ele se encontra. É o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu quero quebrar o protocolo agora. Deus, no momento que me deu esta palavra, Ele me orientou a orar por aqueles que se encontram cegos espiritualmente, que leem, ouvem, mas não entendem a palavra a ponto de terem as suas vidas salvas e libertas da condenação eterna. Estão com o seu entendimento ainda turvo, embaçado. Se você é uma destas pessoas que ainda não foi genuinamente liberta por Jesus, eu quero orar por você agora. Eu quero clamar pela sua vida agora. Vamos orar? Ó Deus, nós não temos ideia das pessoas que estão sendo alcançadas por essa live, por essa transmissão. Uma coisa nós sabemos: nós estamos atingindo muitos pecadores, porque essa é a realidade da humanidade. A humanidade é uma humanidade presa a pecados, a práticas que te desagradam. Alguns desta humanidade já foram alcançados pelo teu Filho, libertos, influenciados ainda pelo pecado, mas libertos espiritualmente, e tem uma nova visão. Mas uma boa parte ainda não te conhece como Senhor. Uma boa parte não te conhece como Salvador. E está com o seu entendimento turvo, está com a sua ideia embaçada, e a salvação, que é gratuita, ainda não foi desfrutada por estas pessoas, porque eles estão cegos em sua compreensão espiritual. A minha oração, Deus, é que nesse exato momento o teu Espírito Santo toque estes corações, traga-os para a tua verdade, que é Jesus. Dê a eles um entendimento renovado, um entendimento espiritual de fato, em conformidade com a tua palavra. E a partir dessa hora, esta pessoa, este homem, esta mulher, torne-se nova criatura, lavada pelo sangue de Jesus, iluminada pelo teu Espírito Santo regenerador. A obra de convencimento é exclusivamente tua, Pai. Convence esse coração agora. Eu não sei quem é, mas tu sabes, Senhor, tu és soberano. Convence esse coração agora, em nome de Jesus. Muito bem. Para fecharmos então esta mensagem, vamos ver o que aconteceu com Lídia. Vamos lá? Atos 16, 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Lídia era vendedora, ela tinha o poder da argumentação, e ela conseguiu fazer com que Paulo, Timóteo, Lucas e Silas mudassem ali o seu local de hospedagem. Temos então a terceira e última lição da noite. Quando a obra é do Espírito Santo, ela é realizada de forma completa. Quando a obra é do Espírito Santo, ela é realizada de forma completa. Quando Lídia teve o seu coração aberto pelo Espírito para entender a palavra evangelizadora de Paulo, ela pediu pelo batismo e fez, pela sua influência positiva, que todos os que habitavam em sua casa, servos, empregados, familiares, fossem batizados também com ela, após terem confessado a Jesus como Senhor e Salvador. E mais,
Lídia se tornou a anfitriã de Paulo e de sua comitiva enquanto eles estavam em Filipos. E mais ainda, provavelmente, a casa de Lídia se tornou a sede de uma nova igreja implantada a partir do momento de sua conversão. Aqui eu quero citar uma verdade que para muitos ainda precisa ser praticada. Quando o coração de uma pessoa se abre para Cristo, a sua casa também é aberta. Opa, vou repetir. Quando o coração de uma pessoa se abre para Cristo, a sua casa também é aberta. Estranho, muito um crente. Tenho muitas dificuldades com um crente que não gosta de receber reuniões cristãs, cultos, pequenos grupos em seu lar. Isso indica que seu coração ainda não foi totalmente aberto para Jesus. Não importa se a casa é grande ou pequena, bonita ou feia, se ela é rica ou pobre, se o seu coração é de Jesus, a sua casa também o é. Mas o que me importa dizer realmente, nesse último ponto aqui, é que vemos a diferença clara entre a obra dos homens e a obra do Espírito a partir da conversão de Lídia. Quando é Deus que opera a conversão, ocorre uma mudança que é total, global, holística. Lídia deu tudo o que tinha para o reino, a sua vida, confirmando isso pelo batismo, e a seguir ofereceu a sua casa para estar a serviço do reino de Deus. Porém, quando é o homem que opera a decisão, tudo o que vemos é mera emoção, lágrimas que são fruto de apenas um estado emocional momentâneo, mas transformação verdadeira nenhuma ocorre quando a palavra que é aceita é do homem e não de Deus por meio do seu Espírito Santo. Lembro-me que coordenei ao longo do meu ministério e antes do meu ministério muitos projetos missionários que visavam implantar igrejas. E havia uma técnica que até hoje existe, mas sinceramente não creio muito nela não. Tenho minhas dificuldades hoje com ela. A técnica do recenseamento religioso. Chegávamos em alguns lares, fazendo uma espécie de pesquisa religiosa, e ali então, ao final da pesquisa, perguntávamos quem queria receber um estudo para conhecer sobre Jesus. Uma boa parte dizia sim. Começávamos então aquela famosa série de estudos no Evangelho de João. Consistiu em 4 estudos básicos que iam mostrando pelo Evangelho de João quem era Jesus. E a pergunta final do último estudo era: diante do que você aprendeu, você quer aceitar Jesus? Quem é que vai negar Jesus? Quem é que não quer Jesus? É claro que a vastíssima maioria dizia sim, eu quero aceitar Jesus. E nós saíamos então dando um relatório mirabolante. Olha, 500 pessoas confessaram Jesus como Salvador a partir dos nossos estudos evangelísticos. Mas na hora de integrarmos estas pessoas à igreja, quase nada ou nada acontecia. Porque a maior parte, a imensa maioria das decisões tomadas tinham sido apenas para agradar aos irmãos que estavam fazendo os estudos. E por uma questão de lógica, dizia-se sim, porque ninguém iria dizer não para Jesus. Resultado, as igrejas continuavam as mesmas em matéria de tamanho, em matéria de qualidade espiritual, não havia nenhuma radical transformação, porque tudo não passou de um momento emocional. Isso é o que ocorre quando se quer agir no lugar de Deus, esquecendo-se que a obra da conversão de um coração é totalmente espiritual, é totalmente atribuída ao Espírito Santo de Deus. Homens não podem gerar conversões, homens não podem gerar pessoas salvas para Jesus. É Cristo quem faz isso por meio do seu Espírito Santo.
Aliás, uma pergunta: você sabe quando começou a técnica do apelo evangelístico na história da igreja? É recente, é recente. Desafio você a ler toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, o livro de Atos, e a me dizer onde é que você encontra um pregador da palavra fazendo um apelo público para que as pessoas se convertam a Jesus. Não tem. Sempre que um pregador pregava a palavra do Senhor na Bíblia, as manifestações eram voluntárias por parte das pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo, diziam sim para Cristo, sem levantarem a mão, porque o sim é com o coração. A técnica do apelo, ela começou no século XIX, com um pregador norte-americano, conhecido como Charles Finney. Charles Finney. Ele nasceu no finalzinho do século XVIII, mas o seu ministério foi no século XIX. Charles Finney, ele foi famoso por introduzir técnicas do direito, já que ele era um estudante do direito, na pregação do Evangelho. Então Charles Finney começou a passar por várias igrejas como evangelista, como pregador itinerante, e a fazer apelos públicos no sentido de que as pessoas viessem à frente, levantassem a mão, confessando a Jesus como Salvador, algo que até então não existia, pois, repito, até esse momento as decisões eram puramente espirituais no coração, e as pessoas eram agregadas à igreja naturalmente como fruto de uma conversão que era mostrada, evidenciada através de obras que mostravam a mudança de caráter. Mas Finney não. Ele quis que as pessoas se manifestassem na hora do apelo e começou a chamar multidões para virem à frente seguindo a Jesus. E isso gerou um certo frenesi. A princípio pareceu positivo, mas depois se mostrou extremamente destrutiva essa atuação para as igrejas. Muitos pastores começaram a adicionar no seu rol de membros, a partir dessas decisões públicas, pessoas que tinham vindo à frente, que tinham levantado a mão, mas que na prática não tinham ainda se convertido. E estas pessoas foram agregadas às suas igrejas, de modo que começaram a causar problemas e dificuldades, pois trouxeram o pecado do mundo para dentro da igreja, já que não tinham um coração regenerado por Deus. A coisa ficou tão feia, tão hedionda, que muitos desses pastores pediram a Charles Finney que não voltasse mais em suas congregações, que não os visitasse uma segunda vez, porque estavam colhendo frutos amargos, oriundos de decisões públicas tomadas, mas sem nenhum tipo de motivação verdadeiramente espiritual. Então, a obra, como já dissemos, a obra de Deus, ela é feita debaixo da unção e da autorização do Espírito Santo de Deus, e não por técnicas persuasivas. Ai da igreja, ai do pregador que se vale desses métodos. Tal congregação está fadada a ser cada vez mais secularizada e mundanizada. Você tem familiares, você tem amigos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. O que você tem que fazer? Você tem que orar e testemunhar, porque a obra de conversão não lhe compete, não lhe pertence. Você tem que crer que é o Espírito Santo quem converte o coração do pecador. Você tem que descansar na graça de Deus e saber que assim como você foi alcançado também por este poder redentor, esta pessoa que você ama e que ainda não conhece esta graça, que ainda não desfruta desta graça, será por Deus, no tempo do Senhor, pelo Espírito Santo, tocada e sensibilizada para uma genuína conversão. Repito, ressalto, a obra é de Deus, porque é Deus quem convence os corações, sempre. Amém? Vamos orar para finalizarmos a nossa palavra. Obrigado, Deus, por essa noite em que o Senhor nos falou, por mais esse momento de entendimento, de esclarecimento espiritual. Que essa palavra possa ter guarida, lugar cativo em nosso coração, e que nós aprendamos de fato a descansar, sabendo que não é por força, nem por violência, mas pelo Teu Espírito, como nos disse o profeta Zacarias.
E nesse momento, Deus, eu quero pedir uma bênção especial para cada familiar que tem alguém que não foi alcançado pelo teu evangelho. Para cada pessoa que está sendo alcançada por esse culto e que chora, agoniza por ter pessoas queridas do seu coração que ainda não se converteram ao Senhor. Ó Deus, por favor, pela misericórdia do teu filho, toca, converte, convence, manifesta-te como Deus Salvador e Senhor nestas vidas. E que nós possamos ter, ao final dessa pandemia, muitos resultados positivos que são frutos da oração do teu povo, em que pessoas foram tocadas de modo miraculoso, como tenho recebido já alguns relatos, a mim direcionados diretamente ou indiretamente por meio de outros irmãos na fé. Estamos aqui, Senhor, à tua disposição para que o Senhor nos use como o Senhor bem nos quiser usar. Que a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, que o amor eterno de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e em particular com este grupo que está nos ouvindo e nos assistindo agora, para todo sempre. Amém.